Quem é melhor técnico, Felipe Luiz ou Abel Ferreira? Eis a questão. Vem na resenha. Salve, salve nação, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão e Resenha. E sem muita enrolação, qual é o melhor técnico, Felipe Luiz ou Abel Ferreira? Bom, Flamengo e Palmeiras vêm sendo os dois times protagonistas do futebol brasileiro já há alguns anos, né? E vira e mexe, esse tipo de comparação é feita principalmente pela mídia. Mas será que cabe comparação entre os dois? Bom, na minha opinião é o seguinte, não cabe uma comparação definitiva entre duas coisas que ainda estão sendo construídas, que são as histórias de ambos os técnicos. Não há como a gente comparar definitivamente duas coisas que não são definitivas, correto? O Abel Ferreira, por exemplo, ele já tem mais de 600 jogos como técnico. Pela equipe do Palmeiras, já é um técnico multicampeão, é inegável que o time do Palmeiras é sempre um time muito competitivo já há alguns anos, inclusive desde que o Abel Ferreira assumiu a equipe do Palmeiras, que o Palmeiras se tornou um time muito competitivo. E aí eu não estou falando de qualidade de jogo, estou falando de competitividade. Em contrapartida, o Felipe Luiz é um técnico muito promissor, entretanto, com muito poucos jogos como técnico profissional de uma equipe gigante logo de cara, que é a equipe do Flamengo. Eu imagino que não deva ser nada fácil você aprender, né? Porque, de fato, em qualquer profissão, né, gente? A gente aprende na prática. Você aprender um ofício diante de um desafio tão monstruoso que deva ser ser técnico da equipe do Flamengo. Então, eu acho que a comparação, ainda que com receio de estar cometendo injustiças, e eu acho que é inevitável que se cometa injustiças comparando os dois, o certo, o menos injusto é a gente comparar a fotografia, o momento atual, que engloba o período em que Felipe Luiz, né, é técnico profissional, o técnico do time profissional do Flamengo, e aí a gente pode, de repente, comparar, de certa forma, comparar com o mesmo período do Abel. E aí, eu acho que a pergunta correta seria o seguinte: se é que a gente pode cometer essa maldade com a língua portuguesa. Quem está melhor técnico nesse recorte momentâneo? Felipe Luiz ou Abel Braga? Então eu trouxe aqui um comparativo entre os dois durante o período em que Felipe Luiz assumiu a equipe do Flamengo como técnico da equipe profissional, e aí a gente compara com o mesmo período, mais ou menos, do técnico Abel, que já vem de lastro, né, de um longo período como técnico da equipe do Palmeiras. Isso é importante e faz diferença no que se refere no que tange a domínio de grupo, a entendimento do ambiente e até da parte tática mesmo de campo. Isso é muito importante, eu acho que faz diferença, né, esse lastro que ele traz. Inegavelmente, ele deveria ter uma vantagem por estar há tanto tempo dirigindo o Palmeiras. Então, acho que cabe essa comparação do mesmo período. Vamos lá. E aí a gente tem o seguinte. Trouxe aqui só para ilustração os números do Felipe Luiz, ainda em fase de treinamento, como técnico da base do Flamengo. Ele tem 30 jogos, com 22 vitórias e 2 títulos. Isso ainda como técnico da base. E eu não vou usar esses números para fazer a nossa comparação, ok? E agora a gente vai para o período do Felipe Luiz, né, o momento atual, o recorte atual, a fotografia atual, onde a gente tem o Felipe Luiz como técnico do time profissional do Flamengo. São 63 jogos do Felipe Luiz, com 42 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Já com um total de 3 títulos durante esse curto tempo como técnico profissional da equipe do Flamengo. Aproveitamento de 75%. Então, apesar do período curto, né, de experiência do Felipe como técnico do time profissional, os números do Felipe Luiz são realmente formidáveis. E aí a gente traz os números agora do Abel Ferreira
durante o mesmo período sob o comando da equipe do Palmeiras. E aí, vamos lá. Os últimos 63 jogos do Abel Ferreira sob o comando do Palmeiras. Mais ou menos mesmo período que a gente está considerando para o Felipe Luiz. Nesses últimos 63 jogos do Palmeiras, o Abel obteve 38 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Nenhum título nesse intervalo de tempo, nesse recorte momentâneo. E um aproveitamento de 67%. Bom, eu acho que fica claro que nesse período, nesse recorte momentâneo, e eu estou gravando esse vídeo antes da 22ª rodada do Brasileirão, para que eu não seja aqui um engenheiro de obra pronta e para que a gente faça uma análise pertinho do jogo, quase na hora do jogo, mas que a gente faça uma análise mais isenta possível, sem o calor, né? Influência do calor dos resultados. É inegável que, se a gente for fazer uma comparação, na minha opinião, o menos injusto é que a gente pegue os momentos atuais dos técnicos, né? O mesmo período de 63 jogos, que é o período em que o Felipe Luiz se coloca como técnico do time profissional, e os números do Felipe Luiz são inegavelmente superiores. E eu duvido, desafio inclusive algum palmeirense que vem aqui discutir que o Flamengo joga menos bola que o Palmeiras. Não estamos falando só de números e estatística, porque alguém pode questionar. Número não entra em campo, jogadores são seres humanos. Beleza, perfeitamente. Agora é inegável, alguém ousa aqui discutir que durante esse período o Flamengo apresentou melhor futebol também, substancialmente, futebol na essência, mesmo que em períodos esporádicos, do que o Palmeiras? Alguém ousa aqui questionar essa situação? Alguém ousa colocar o Palmeiras com futebol superior durante esse período? Acho que não, né? Inclusive, nos últimos 5 jogos, o Flamengo demonstrou um aproveitamento, além do aproveitamento, um domínio absoluto, inquestionável e até impressionante sobre os seus adversários. Com uma goleada histórica, categórica sobre o Vitória, uma imposição absurda sobre o Internacional, inclusive em jogos pesados de Libertadores, né, jogos importantes. Enfim, foram jogos que realmente mostram, inclusive, um crescimento do Felipe Luiz. Em contrapartida, a gente não percebe esse crescimento no time do Abel Ferreira. Pelo contrário, infere uma estagnação, um patamar ali de estabilidade, inclusive negativa no que se refere a jogo jogado, né? A bola jogada. Hoje tem jogo para os dois, né? Flamengo daqui a pouco, Palmeiras um pouquinho depois. O Palmeiras vai jogar com uma pressão do resultado do Flamengo, independentemente de vitória ou derrota. É um clássico lá em São Paulo, um derby contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, o Palmeiras vai jogar sob pressão. E vamos ver, né? Como eu disse, estou gravando esse vídeo antes do jogo e vamos ver se esse cenário tem algum tipo de alteração, né? Se o Abel aí, de repente, consegue uma demonstração de futebol, um resultado fora do gráfico, e o Flamengo uma derrota, de repente, acachapante, isso poderia mudar o cenário? Eu acredito que não, né? Se a gente pegar o recorte de 63 jogos, isso não vai mudar muita coisa, na minha opinião, durante esse período, e durante, inclusive, a experiência, né, do Felipe Luiz como técnico de futebol profissional. O Felipe Luiz vem demonstrado muito mais repertório, muito mais qualidade de jogo, muito mais desempenho do que o Abel Ferreira, né? Pode ser que seja um momento específico do Abel Ferreira, por isso eu disse que é difícil não cometer injustiças, né? Comparando duas histórias, duas obras que não estão prontas, né? A gente corre esse risco, né? Mesmo quando as histórias já estão prontas. Por exemplo, comparar a história do Vanderlei Luxemburgo com o Filipão. É justo esse tipo de comparação? Eu não gosto, mas trouxe esse vídeo por conta desse burburinho, desse tipo de questionamento que a mídia, né, insiste em trazer. Beleza? Felipe Luiz, então, vem se demonstrando o melhor técnico, pelo menos nesse recorte, nessa fotografia atual, do que o Abel Ferreira. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, né, para ajudar aí o nosso crescimento, para ajudar a nossa monetização. E hoje tem Mengão, acho que 3-0 hoje o placar contra o Grêmio, Maraca do lotado, festa linda, e vamos torcer pelo Mengão.
Saudações rubro-negras.